E nós temos uma masterclass para, para vocês, onde a Célia Nishio, gentilmente, se colocou aqui à disposição para conseguir dar a nossa masterclass de hoje. Célia é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é melhor não dizer quantos, mas nós já participamos juntos do comitê de pesquisa da ABA, e hoje é a pessoa que é a diretora da área de inteligência da Natura. Não quero falar muito mais, deixo a bola com a Célia. Célia, muito obrigado por você estar aqui conosco. Está com você. Boa noite, tudo bom? Vocês me escutam bem? Olá, Tá escutamos sim. bom. Boa noite. Boa noite. Sim. Sim. Muito bom, muito prazer. Obrigada pelo convite, Guilherme. Fiquei aqui escondidinha, ouvindo um pouquinho os últimos minutinhos aí dessa sua primeira parte da sua aula. Bom, então vamos lá, né, gente? Eu vou compartilhar aqui uma tela só para servir como guia de conversa, né? Acho que a ideia é que nesses 45 minutos a gente possa conversar um pouquinho, né? Assim, eu trago algumas coisas, mas eu quero principalmente dar esse tempo para que a gente possa, enfim, que vocês possam me perguntar coisas também, né? Então, eu preparei alguns slides aqui de guia, acho que vocês estão vendo, né? A tela que está com umas letrinhas de CX. Sim. Então, tá bom, obrigada. Célia, só uma coisa. Então, Claro. planejamos até às 8 horas para ter um tempo para eles poderem perguntar, caso seja necessário, tá? Isso. Acho que eu estava considerando isso, uns 45 para a gente conversar, para falar, mas acho que de repente qualquer coisa vocês podem se aproveitar também de eu estar aqui, né? Então, de novo, obrigada e boa noite para todo mundo. Bom, eu gosto de conversar, até falando um pouquinho mais de mim também, né? Para saber um pouquinho com quem vocês estão falando. Né, são muitos anos, eu tenho 46 anos de idade, gosto de falar a minha idade, acho que é muito importante para as mulheres aprenderem a falar da própria idade com orgulho, então eu gosto muito de começar por aí também, né? Então, hoje eu trabalho na Natura, sou diretora global do COI Intel, né, que é a parte toda de Market Intelligence, que, entre outras coisas, cuida de pesquisas de mercado, né? Então, cuida de todo esse olhar de consumidor, né? Da experiência do consumidor, mas aqui, né? Até porque a Natura, eu também tenho um olhar específico sobre as consultoras, né? Eu não consigo ver vocês todos, tá? Eu consigo ver só... nesse momento, só o Guilherme, então, qualquer coisa também vocês, enfim, sinalizem, acho que podem usar os reactions, que aí eu posso ver alguma coisinha, tá? Então, aqui eu trabalho muito com esse olhar, tanto de consumidor, também com o olhar de consultora, o olhar também de representante, a partir, né, da Avon, que a gente adquiriu no ano de 2020, vou contar um pouquinho, eu tenho aqui outras duas áreas que são bem diferentes das áreas de Market Intelligence do mercado, né? Que é a área de Innovation and Foresight, então que a gente trabalha aqui detectando tendências, coisas que virão no futuro, né? Então, coisas que ainda estão por acontecer, quais são as tensões de mundo que estão acontecendo e que podem virar uma tendência, e também Pipeline Excellence, que é toda a parte de execução do funil de inovação, né? Então, os Scrum Masters que a gente trabalha muito aqui no formato de Agile, eles ficam na minha área para que tenham a criação de uma inteligência de execução e para que estejam também num lugar bastante agnóstico, né? Então, acho que também a minha área fala um pouquinho disso. Bom, muito rapidamente, também sou casada com o Eduardo. O Eduardo é professor de educação física e eu sou mãe da Jaqueline, né, que é uma médica recém-formada. Então, muito feliz por todos esses meus anos e por toda, né, essa estrutura aí que me complementa e faz de mim quem eu sou. Eu estou aqui na Natura desde 2020, mas eu já trabalhei também em outras empresas, entre elas uma agência de pesquisas de mercado. Na Nestlé eu trabalhei 7 anos e antes disso eu trabalhei em outro instituto de mercado de pesquisa que já nem existe mais, né? Hoje ele está com outro nome. Enfim, teve outras passagens, mas aí foram muito breves, eu acho que eu me contenho por aqui.
Né, o Guilherme me convidou, me pediu para vir aqui trazer um pouco da perspectiva, né, de como a gente faz a nossa experiência aqui no nosso olhar com o CX, com a pesquisa, e também, né, um pouco do dia a dia. Eu construí uma historinha breve aqui, né, e eu acho que eu queria começar um pouco por aqui. Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar é um pouco de um olhar muito humano, né? De um olhar muito das próprias pessoas, porque conforme a gente vai estudando marketing, conforme a gente vai estudando negócios, a gente começa a ficar muito expert, e começa a ter um jargão, e começa a ter um olhar que, na verdade, não necessariamente isso acontece na vida das pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa primeira pergunta, que é: quem é marca? O que é produto, o que é serviço, né? Os seres humanos, a gente tem um olhar muito gestáltico. O que é isso? É um olhar muito integral, é um olhar muito inteiro, né? Eu dificilmente consigo separar a marca do produto, do serviço, da embalagem, do prédio, né, do gestor. É tudo muito único. Então, uma coisa influencia na outra. Então, acho que a primeira coisa que para pensar bastante é: sempre que eu estiver fazendo um olhar sobre marca, sobre um produto, sobre um serviço, não necessariamente, porque principalmente em pesquisa a gente acaba avaliando e investigando pontos muito específicos, não quer dizer que aquilo lá que eu estou avaliando vem a partir daquele estímulo, né? Então, se eu estou avaliando uma embalagem e a pessoa não gosta da embalagem, obviamente que tem um ponto específico sobre a própria embalagem, mas tem muito mais sobre também toda a experiência de marca que essa pessoa já teve com esse produto antes, sobre o próprio produto em si, né? Ou sobre a pessoa que vendeu. Então, muita coisa influencia, né? E eu acho que esse é um olhar bastante... eu não gosto de usar a palavra provocador, mas eu vou usar agora só por falta de repertório mesmo, né? Então, é um olhar bastante provocador, de que, assim, para a gente também não perder de vista esse contexto maior, né? Porque acho que a gente é um pouco disso. Toda vez que a gente vai para o mercado de trabalho, conforme a gente vai trabalhando muito, a gente, né, e acho que o professor Guilherme, ele tem bastante... razão em dizer, né? Sempre que você estiver fazendo uma pesquisa, por exemplo, foque naquele objetivo, naquele momento. Isso realmente, né, para você fazer a conversa com o consumidor, com a consumidora, foca bastante, mas não deixe de perder o contexto na hora de fazer a análise, não deixe de perder todo o olhar, inclusive de outras coisas e de outros aprendizados que vocês já tenham, ou que vocês, né, venham passar a adquirir sobre aquela marca, sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquele contexto, né? Porque as coisas realmente sofrem interferência uma das outras. Bem recentemente, né, a gente faz pesquisas de marca, a gente faz avaliação de marca, e obviamente a gente teve um resultado aí bastante diferente no último quarto, né, no último trimestre do ano passado. E aí, né, em alguns países, a gente estava olhando, esse era um resultado global, a gente estava olhando e falou: cara, tá muito estranho. Aí começa a questionar se era a qualidade da pesquisa, o que estava acontecendo. Quando a gente falou: não, peraí, vamos lá, o que estava acontecendo no mundo neste momento, né? Então, a gente teve uma Copa do Mundo deslocada, onde a Copa do Mundo aconteceu muito próxima, né, do evento de Black Friday, que é um evento muito forte também no mundo dos negócios. Isso atrapalhou os resultados, né, da percepção. Por quê? As pessoas estavam muito preocupadas com outras coisas, né, principalmente com a Copa do Mundo, do que com as marcas, do que com as comunicações de marcas que não estivessem diretamente correlacionadas, né? Então, esse movimento a gente foi ver, a gente levantou a hipótese, mas a gente foi checar, falou: para aí, vamos ver quais os países que estavam na Copa e como é que estavam os resultados dos países, e quais os países que não estavam na Copa e como é que estava esse resultado. E aí a gente encontrou realmente esse padrão de resposta, né? Então, a gente falou: poxa, está aqui um insight, está aqui um olhar para a gente poder dar uma ponderada nesse resultado, porque realmente não dá para a gente descartar, né? Tem muitos eventos que mudam alguns comportamentos, né? Principalmente esses eventos grandes.
eventos de eleições presidenciais, eventos de Copa do Mundo, Natal, né? Alguns desses eventos, assim, muito marcantes mudam, porque as pessoas, eu brinco bastante, né? Os seres humanos são seres humanos e eles estão aqui no mundo para viver e, por um acaso, eles consomem uma marca, um produto, um serviço, né? O que quer que seja. Então, acho que esse é o meu primeiro convite para trazer para vocês. O meu segundo convite, aí foge um pouquinho né, assim, eu não conheço toda a pauta de vocês, mas eu gosto muito de trazer também um pouco deste olhar, né? A economia comportamental, ela surgiu mais ou menos há uns 30, uns 40 anos atrás, né? E o que é a economia comportamental? A economia comportamental surge com esse senhorzinho aqui da esquerda, dizendo, né, o Daniel Kahneman, que é o primeiro psicólogo a ganhar um prêmio Nobel de Economia para um não economista. Tá? Não vou contar a história de todos esses livros, fiquem tranquilos, mas basicamente ele fala o quê? Ele descobriu que todas as nossas decisões, ou 95% de todas as decisões que a gente toma, são puramente baseadas em emoções. Né? E essas emoções, elas podem ser aprendidas, elas podem ser elaboradas, elas podem evoluir, mas de qualquer forma, a base central dessas emoções é que vão guiar as nossas decisões. Isso vale até para coisas muito simples, então do tipo, se eu desligo o despertador ou se eu coloco uma soneca, se eu vou escovar os dentes antes de comer ou se eu vou comer antes de escovar os dentes, né? Isso tudo são decisões que um dia foram muito emocionais, eu fui criando hábitos, eu fui transformando isso em rotina para que eu pudesse tomar menos tempo em pensar nessas decisões e, com isso, facilitar meu processo de tomada de decisão. Tá? O Daniel Kahneman, ele fala muito disso, esse livro que é o Pensamento Rápido e Devagar, em português, é uma bíblia super grande, assim, mas vale muito, muito a pena, né? Tem várias passagens deles na internet também que pode achar, mas ele vai dizer justamente sobre este aspecto que influencia, né? E ele ganha o prêmio Nobel justamente porque ele descobre que, assim, nós somos muito guiados, né, pelo medo. Nós temos uma aversão ao risco. Por isso que a gente investe tão mal o nosso dinheiro, porque a gente está mais preocupado em quanto que a gente vai ganhar, na verdade, enquanto que a gente pode perder do que quanto a gente vai ganhar, né? Então, ele traz essa teoria, e depois o Richard Thaler, que é aqui embaixo, que foi uma pessoa que trabalhou com o Daniel Kahneman, inclusive, ele também ganhou o Prêmio Nobel de Economia agora em 2017, mais recentemente, mostrando que, inclusive, qual o tamanho do impacto na economia mundial por conta desse tipo de tomada de decisão, né? E convidando os economistas a passarem a olhar as emoções, porque isso pode mudar também o jeito como a gente encara o mundo, né? Então, não sei se vocês lembram, mas mais ou menos em 2009 a gente teve o evento da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que foi um grande rombo na imobiliária, onde a gente teve uma quebra de bancos, uma quebra na economia dos Estados Unidos, e ele prova que ela foi baseada e tomada muito em função das emoções, do desespero que foi acontecendo, né? E isso cascateou, enfim, uma série de tomadas de decisões nervosas que levaram a esse rombo na economia. Tem outros tantos autores, e aí eu fui só colocando alguns dos meus preferidos aqui, ou dos mais recentes também, né, que vão mostrando como é que isso vai se dando também no mundo dos negócios, né? Então, o quanto que as pessoas, agindo como pessoas, elas vão tomando as decisões delas, e como é que a gente pode começar a ler essas pessoas da maneira correta, ou seja, né, entendendo muito esse jeito das tomadas de decisões, entendendo muito o contexto, né? Esse livro chamado Nudge. Nudge significa aquele toquinho bem de levezinho, né? Até a figura do elefante empurrando o outro, assim, só com um toquezinho na tromba, no popote do elefantinho, né? Dizendo que o quanto que esses leves toques podem interferir, influenciar na tomada de decisão. Né? Então, a gente tem várias teorias, vários estudos feitos mostrando que realmente existem muitos gatilhos que a gente pode ajudar a nosso favor para que isso possa ser contribuído, né, que possa levar para o comportamento que a gente quer, né? Então, seja ele usar aquela marca, usar aquele serviço, usar aquele produto, ter essa experiência, enfim. Isso também pode ser feito através das próprias pesquisas de mercado, né? Por quê?
Também acho que é um ponto importante, né, que o Guilherme comentou, e Guilherme, desculpa se eu estiver dando algum spoiler de alguma coisa que você vai detalhar mais para frente, mas acho que é isso. Né, assim, o briefing, você vai fazer o briefing, vai ser super importante, eu vou entrar nesse aspecto, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, assim, tudo que a gente pergunta, a pessoa vai responder. Até porque a gente tem uma lógica de prova, né? A gente, o consumidor, as pessoas, principalmente o latino, e nem falo só do brasileiro, tem essa lógica de prova. Ele está tentando acertar o que você está querendo perguntar. Ele está tentando responder corretamente. Ele vai responder, o que não quer dizer que aquilo será o que ele vai fazer, né? Então, tem uma pergunta muito clássica nos questionários, que é intenção de compra, né? Você compraria este produto? No Brasil, a gente tem uma média aí de 80% declara que vai comprar quase tudo. Né? Se fosse assim, quase tudo que a gente lança no mercado seria um sucesso. Mas, na verdade, quando a gente faz a calibragem, ou seja, a gente vai ajustar esse número para o número real, a gente está falando de 80%, cai para 15%. Ou seja, a gente fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Quem nunca falou que ia começar uma dieta na segunda, e aí o primeiro convite de comer uma sobremesa fala, deixa para a próxima segunda, né? A gente é assim, a gente fala que vai fazer as coisas, mas acaba fazendo as coisas de uma outra maneira por conta de tudo isso, né? Por conta das emoções, por conta do meu contexto, por conta de N razões que estão mapeadas muito nessas teorias todas que eu estou dividindo aqui com vocês, né? Acho que vale um parênteses, né? Obviamente que esse número de o quanto que a gente fala que faz e a quanto que a gente faz realmente muda muito, mas especialmente latinos tendem a falar mais que vão fazer alguma coisa do que fazem efetivamente. Então, de novo, muita atenção para não perguntar tudo, porque você terá respostas, o que não quer dizer que essas respostas serão efetivamente ou virarão efetivamente realidade, tá? Enfim, depois eu divido com o Guilherme aqui, assim, são vários livros, alguns deles são bastante caros, outros são bem disponíveis na internet, mas eu acho que vale a pena, tem muitos vídeos, tem muitos TEDs gratuitos dessas pessoas todas, são pessoas muito interessantes, eu acho que quando a gente quer entender o comportamento, entender bastante como é que se passa a cabeça das pessoas para ajudar a gente depois nas análises, é um convite que eu gosto bastante de fazer. E aí, por que que eu estou, né, de novo, voltando para tudo isso? Lembra daquele meu primeiro slide falando sobre a confusão do que é uma marca, do que é um serviço, como é que eu separo uma coisa da outra? Não existe, né? A gente, nessa construção da vida, a gente vai criando, né, com o tempo, a gente vai criando referências muito fortes. Então, quando a gente está começando a aprender matemática, o professor te ensina 2 mais 2, você fica lá, né? 1, 2, 3, 4. Hoje, eu mal coloquei esse número, vocês já fizeram essa conta. Nem pararam para pensar, eu nem pedi para vocês me dizerem quanto que é 2 mais 2, e vocês já fizeram essa conta. Isso acontece com qualquer coisa na nossa vida. À medida que a gente vai sendo exposto repetidamente, a gente vai criando percepções, né? Então, alguém, sei lá, né? Você tem uma amiga de infância que conviveu com você o tempo todo, e ela é super, vou tentar usar algum termo, ela é super descolada. Então, ela está sempre na moda, está sempre com cores, uma coisa super descolada, né? Com muitas referências novas, tal, não sei o quê. Vocês convivem juntos há muitos anos. De repente, depois de uns 15, 20 anos, 18 anos, essa mesma amiga tua, de repente, de um dia para o outro, ela aparece de blazer, de gravata, toda social. O que o seu cérebro fala para você na hora? Ele fala, tem alguma coisa aqui errada. Tem alguma coisa que não está ornando, tem alguma informação que não está batendo. A mesma coisa acontece com a nossa relação com as marcas, com os serviços, com os produtos, né? Então, a gente vai criando conexões e a gente vai criando referências.
Então, essas referências, elas vão ser muito importantes também para a gente perceber se o que a gente está propondo, se é o que a gente está avaliando, se é o próximo movimento, como é que eu faço isso de uma maneira que faça uma transição, como é que eu entendo também, captura essas coisas, né? Eu gosto muito desse joguinho aqui, eu vou fazer vocês mentalmente, aí vocês podem usar o chat, embora eu não possa saber o chat agora, que eu me atrapalho todinha com esse chat, assim, para mim, me atrapalha muito nas aulas, mas eu não vejo, por isso que eu não ligo ele aqui, mas vocês podem ver, eu vou mostrar uma imagem e vocês tentam falar qual é a marca que está falando dessa imagem, né? Então, algum de vocês sabe de que marca que é essa, que é um cavalo sobre rodas? Ou essa estrela vermelha? Ou sobre uma pequena sereia? Ou esse, por via das dúvidas, que tem o Papai Noel, né? Então, imagino que alguns de vocês acertaram mais, alguns de vocês acertaram menos, à medida que vocês estão mais ou menos conectados, né? Então, a gente está falando aqui de Ferrari, de Heineken, de Starbucks e Coca-Cola. Acho que, né, Coca-Cola costuma não ter muito erro, né? Mas o que acontece? Eu não pus as marcas, mas eu fui criando referências, eu fui criando, né? A gente, ao longo dos anos, você vai criando referências com um monte de informações que essas marcas vão te dando. E isso faz com que crie memória na sua cabeça. E mesmo que você não queira, você fará associações. Então, quando eu estiver fazendo algum questionário, alguma avaliação, alguma pesquisa com essas pessoas, é importante eu também resgatar quais foram as coisas que foram feitas, né, da marca recentemente, ou mais históricas que estão muito cravadas, que vão também contribuir nessa minha captura aí desse olhar, né? Então, isto é o que o Daniel Kahneman chama que é o sistema 1, ou seja, das emoções, regendo os nossos pensamentos. Então, bom, tudo bem até aqui? Eu falo bastante rápido, mas acho que não tenho muitos slides. Bom, outra coisa que é importante também é a gente não criar ilusões de que nós somos, assim, o último biscoito do pacote, né? Toda marca acha que é o último biscoito do pacote, né? Eu gosto muito desse cartunista, ele se auto-intitula marketingista, que é o Tom Fishburne, e aí ele tem essa brincadeira, né? Então ele tá falando, né? A pessoa tá lá no supermercado falando: peraí, eu tenho certeza que eu tenho meu cartão de fidelidade desta loja, qualquer que seja essa loja, que eu já nem tenho mais certeza, né? A mulher lá trazendo um monte de cartão de fidelidade, né? Quem aqui tem mais de um cartão de fidelidade, sei lá eu, de qualquer coisa, né? Tenho muita certeza que tem gente que até abandonou. Eu já abandonei pelo menos alguns cartões de fidelidade, porque nem dá conta, seja do restaurante de quilo, né? Que dá aqueles selinhos assim, eu já tantos que chegou uma hora que eu falei: você quer saber? Deixa para lá que eu não tenho mais condições de carregar tanto cartão de fidelidade, né? Agora tá digital, até tá dando para voltar um pouquinho. Mas acho que é um pouco também disso, da gente não criar essa ilusão de que as pessoas, a gente conseguirá fazer com que elas sejam completamente fiéis a gente, né? O Byron Sharp, que tinha um livro vermelho ali atrás que eu falo, que é o How Brains Grow, ele mostra e prova por números que cada pessoa tem, em média, 3 a 4 marcas para cada opção. Seja ela a mesma categoria ou não, né? E esse é um ponto muito importante, porque a gente, como indústria, a gente categoriza muito. Então, aqui, né, na Natura, a gente fala a categoria de sabonetes, a categoria de cuidados pessoais, a categoria de cabelos, né? E aí eu, né, vou usar meu exemplo próprio, assim, meu marido é um que pega o sabonete e lava o cabelo. E não tá nem aí se aquilo é sabonete ou se é aqui para o corpo, se está escrito sabonete para o corpo. Ele não tá nem aí, ele usa para lavar o cabelo. Então, esse tipo de segmentação, esse tipo de categorização, ela existe, mas até um certo nível, né? A gente tem um ditado popular que diz, né, quem não tem cão, caça com gato. Eu acho que ele se traduz super assim para o marketing, né? Porque é isso, se meu marido se não tiver shampoo, ele vai lavar o cabelo com sabonete, ponto. Eu já vou preferir, né? Até porque meu cabelo é gigante, tá, gente? Não dá para vocês verem na tela, mas meu cabelo é super grande. Eu vou
né? Vou buscar tal. Agora, se eu não tenho aquele shampoo daquela marca que eu quero naquele dia, eu vou provavelmente trocar por algum outro. Ou às vezes eu quero experimentar um outro, né? Então, a gente, né, também não criar metas e não criar um objetivo e não criar uma busca por alguma coisa que é insanamente impossível, né? Isso é muito importante também para a gente não ficar se matando de buscar métodos e meios de encontrar como se tornar o último biscoito do pacote, sendo que a gente não necessariamente será, tá? Bom, falando agora um pouco mais de CX, né? E eu peguei uma das vertentes de CX, acho que CX é tudo, né? Então, já estou trazendo um pouco, né, desse olhar de que tudo que a gente faz com a marca cria uma relação de experiência, cria uma relação. Eu acho que, né, eu peguei e puxei aqui um pouco para a vertente de reputação, que eu acho bastante importante, né? É uma das vertentes que tem tomado muita proporção na hora da gente tomar decisões, das pessoas gostarem ou desgostarem, inclusive de virarem haters de uma hora para outra, né? Que é a reputação de marca, né? Eu acho que aí eu não peguei tudo, né? Mas que vocês estavam tendo na aula, né? Vocês falaram, acho que o Guilherme comentou um pouco de pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, né? A reputação ela está bastante ligada a essa pesquisa de satisfação e de uma satisfação até mais ampla, né? O quanto que essa empresa, né, cuida da gente, ela respeita as pessoas, respeita os consumidores, respeita os empregados, né, essa pesquisa de clima é uma pesquisa também muito importante que realmente pega tudo isso, né? Então, a reputação de marca, ela é um aspecto muito importante que eu acho que tem que estar sempre considerado também neste cuidado. E ela pode ter, né, não necessariamente todas as marcas precisam ter uma reputação ativista, como é o caso dessa marca americana, né, da Patagônia, que ela é ativista, ela se posiciona politicamente, né, existem marcas que se posicionam politicamente e tem marcas que não se posicionam e está tudo bem, né, depende do que é a sua parte, mas eu acho que a reputação, ela passa por aqui, e esse olhar, né, que eu gosto bastante, que é do capitalismo consciente. Isso também é muito interessante. A gente vem de eras, né, eu sou bastante, né, provavelmente, acho que mais velha que vocês, né, onde a gente tinha uma questão se o capitalismo deveria continuar existindo ou não. Acho que não tem mais dúvida de que o capitalismo é a melhor resposta, mas existe este nível de como eu vou fazer isso, né? Esse capitalismo consciente, esse convite consciente. Então, também acho que quando a gente estiver pensando aqui, né, vocês, nos seus dia a dia, sobre pesquisa de satisfação, pesquisa de marca, até uma pesquisa de clima, né, vale pensar muito nesse posicionamento da marca como empresa. Como é que essa empresa está se posicionando, né? Como é que ela está querendo ser percebida, e isso impacta diretamente todas as outras percepções. Então, existem movimentos, né, de boicote ao consumo, justamente quando tem, né, uma posição da empresa que ela não é uma empresa bacana, e para que eu vou continuar consumindo este produto se ela não é uma empresa que é uma empresa bacana? Então, acho que um dos aspectos que eu gosto também de lembrar, da gente trazer nas nossas pesquisas, nos nossos olhares de marca, nos nossos olhares de, né, acho que eu vou pegar o gancho aqui que eu ouvi de pesquisa interna, é um pouco sobre esta reputação. Tudo bem? Né, isso passa por um monte de outros aspectos que podem ser até mais ou menos publicados, mais ou menos divulgados, né? A publicidade infantil, né, para consumo de algumas coisas, será que eu devia incentivar? Né? A própria área financeira vem trabalhando muito a questão, né, sobre educação financeira, porque o endividamento, não, assim, ele mata pessoas, né, gente? Pessoas endividadas entram em depressão muito forte. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa estar bastante atento e que eu acho que são importantes a gente estar
considerando aqui, então, nesse nosso olhar de pesquisa, nesse olhar de experiência de consumidor, né, desse olhar, de novo, sempre muito holístico, né, sempre muito integral, sempre muito, né, como eu usei a primeira palavra antes, de gestáltica, né, desse olhar inteiro sobre as marcas e as experiências, sobre também como é que a empresa, como é que a marca está querendo se posicionar. Tudo bem até aqui? Vou seguindo, hein? Daqui a pouco a gente para as perguntas. E existe um olhar aqui eu vou fazer um olhar muito de marca, muito rápido, assim, só para dizer que existem muitas referências também de mercado, né, referências literárias, provando de que também, assim, tudo que a gente está fazendo leva tempo, né? Acho que o Guilherme estava comentando um pouco sobre a pesquisa de clima, de ser 1 ou 2 vezes no ano, a pesquisa de marca, uma pesquisa também que a gente também tem que pensar qual é a velocidade, qual é a periodicidade com que eu tenho que fazer, por quê? Né? Esse quadro da esquerda, ele mostra essa escadinha, justamente o tempo que leva para uma construção de marca começar a se refletir nos negócios, né, em termos de resultados. E isso também quer dizer, do ponto de vista das pessoas, que elas já começam a perceber toda essa construção de marca, né? Então, na linha do tempo, a gente está falando aí de que pelo menos 6 meses a 1 ano, dependendo da quantidade de investimento, é o tempo que eu preciso para começar a perceber alguma mudança na marca, num produto, numa oferta, que seja consistente. Então, se eu estou fazendo uma grande mudança, né, de posicionamento de marca, não adianta eu ficar pesquisando toda semana, todo mês, todo trimestre, que não necessariamente eu já terei ou já colherei frutos desta percepção com o consumidor, né? Lembra aquele primeiro gráfico da memória? Então, tudo leva tempo e frequência. Se eu só vejo uma propaganda hoje, eu acho ela bacana, pode ser que eu já leve para um consumo imediato, mas dificilmente me levará à repetição se eu não for consistente, se eu não trouxer isso mais vezes, até porque, de novo, nem eu falei antes também, cada pessoa tem 3 ou 4 marcas para cada coisa. Então, se eu não estiver ali aparecendo com uma certa frequência, eu provavelmente não serei lembrado. E quem não é visto não é lembrado, ou quem não é lembrado, né, não é comprado. Tá? Esse quadro aqui, ele tem uma outra função também de explicar bastante o efeito de promoção versus construção de marca, mas acho que aqui não é a ideia do foco de hoje, mas eu gosto muito de mostrar um pouco de como leva tempo e para que a gente precisa também de paciência e consistência para que a gente possa realmente começar a ver os resultados. Existe, inclusive, uma regrinha, né, um ponto ótimo, né, estudado já bastante, né, IPA, que é esse instituto que está assinando aqui, ele é um instituto tipo da ABA, que o Guilherme comentou, né, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, só que é um instituto britânico e canadense, onde eles avaliam performance mesmo de resultado das coisas. E aí ele fala bastante disso. Bom, falei bastante um pouco, vou até pular aqui esse daqui, falei bastante das pesquisas, né, desse olhar mais já lá na ponta do final do marketing, de como a gente vai ativar, das marcas, de como é que a gente tem que considerar, e por que que eu achei importante trazer tudo isso? Porque, sobretudo, a pesquisa ela tem que ajudar a tomada de decisão. E quanto mais vocês entenderem desta visão do todo, desta aplicabilidade, eu acho que é onde vocês terão mais sucesso na pesquisa, porque a pesquisa em si, ela tem 1000 segredos, né? Vocês vão ter 1000 aulas aí para poder aprender como fazer, mas ela em si, ela não dá a resposta. Quem vai dar a resposta, quem vai ajudar mesmo, né, vão ser as análises a partir dessa pesquisa e a quantidade de conhecimento, de opções, de como acionar, é que cada uma delas é que vai ajudar vocês também no dia a dia. Bom, e aí eu queria fechar aqui um pouco em alguns pontos importantes, que aí já são bem práticos de dia a dia, né? Sobre a pesquisa e como é que eu trabalho com ela, né? E principalmente trazendo agora, né, de novo, acho que
Experiências são diferentes, existem contextos diferentes, existem empresas com maturidade diferente, existem empresas com tamanhos diferentes. Então, eu estou trazendo aqui, obviamente, a experiência minha hoje de Natura e com base naquele histórico que eu dividi com vocês, mas, né, vão ter jeitos diferentes de fazer e eu até vou trazer um pouquinho desse olhar mais amplo de outras possibilidades. Mas, de qualquer forma, uma das coisas que eu acho muito importante, né, naquela parte dos objetivos, né, que o Guilherme estava dividindo, da gente definir o que eu vou fazer com essa pesquisa, é esse que eu chamo de padrão de ação. Tá, mas não só o que eu vou fazer com essa pesquisa, mas assim, se for principalmente uma pesquisa de avaliação, uma pesquisa né, de tomada de decisão, de avaliação, eu vou com o caminho A, B ou C, o que eu gosto muito? De combinar o jogo antes. Tá, mas você vai escolher A, B ou C com base em que resultado? Ou seja, se eu falar com 50, se eu tiver um nível de aceitação a partir de que percentual eu estou considerando bom, se eu tenho 2 targets, ou seja, 2 públicos, qual vai ser o meu público que eu vou escolher para tomar a decisão? Porque se de repente eu estou falando com jovens e estou falando com pessoas de 35 a 45 anos, se um gosta e o outro não gosta, qual que eu vou decidir? Isso eu digo por quê, né? Donos de produtos ou donos de marcas criam as coisas como criam os filhos, né? São as criações, são as invenções. Então, a gente tem uma certa paixão. E não tem como a gente tirar essa certa paixão da frente, né? Então, na hora do vamos ver, se eu já chego com o resultado, eu não tenho esse jogo combinado, às vezes eu dou uma burladinha e falo, não, mas veja só, o jovem gostou, esse produto precisa rejuvenescer, então deixa eu ir com o jovem. Só que, na verdade, o meu target principal era esse de 35 a 45 anos. Então, além de perguntar o que eu vou fazer com essa pesquisa, eu gosto muito de, na medida do possível, fazer esse combinado do jogo antes. Tá, mas o que eu vou olhar? Qual é o meu público que é minha referência e tomada de decisão? Qual é meu público que é meu público só de checagem, né, que a gente fala, né? Então, assim, um público que eu não posso ir mal, mas eu não preciso ir bem, necessariamente. Né? Então, fazer esses combinados do jogo, eu acho que são coisas super importantes e que aqui no dia a dia tomam muito tempo da gente. São conversas mais difíceis, porque né, justamente essa hora do combinado do jogo, que é mais complicado, mas que eu acho muito importante que a gente não pula essa etapa de jeito algum, para a gente justamente não ter, depois que a pesquisa estiver pronta, né, quase que eu fazer uma aposta em cima de eu já sabendo quem é o ganhador, né? Então, tem esse cuidado bastante grande. Na sequência, né, a gente vai, então, o método, ele normalmente ele até é decidido antes do padrão de ação, mas eu queria trazer aqui o tópico de método em seguida, né? Então, acho que vocês vão ter aí aula sobre quali, vocês vão ter aula sobre metodologia quantitativas. Agora, eu acho que a gente vai ter, né, nessa jornada aí para frente, e depende, de novo, depende do tamanho da empresa, depende da maturidade, porque algumas pesquisas são muito caras, né? Mesmo para empresa grande, elas são caras. Então, e hoje a gente já tem uma série de evoluções onde vão trazendo métodos diferentes. Então, eu tenho qualis, o tamanho de quantis, então eu tenho comunidades qualitativas com 80, 90 pessoas. Não me dá ainda o direito de chamar isso de uma quant, mas é uma característica diferente, já estou falando de uma qualitativa muito robusta. Eu tenho quantitativas completamente abertas, estudos que são feitos com 500 pessoas, completamente abertos, e através de machine learning, através de inteligência artificial, eu consigo fazer a quantificação desses resultados muito rápido e de uma maneira muito precisa, né? Então, é que eu chamo de ambos ou nenhuma das opções. Então, existem métodos hoje, né, que, obviamente, conhecer a base é importante para a gente poder conseguir extrapolar, mas que vão além do estudo da metodologia qualitativa e quantitativa pura. Aqui a gente já usa bastante coisa bem misturada, ó, né? Tem qualis puras, tem quantis puras e tem essas coisas misturadas. Acho que tem um ponto importante, assim, a gente aqui também usa o NPS, né? Então, se vocês entrarem no e-commerce, né, no site da Natura, e fizer uma compra, vocês também receberão um NPS.
uma pergunta, né, de 0 a 10, né, o quanto você recomendaria, o quanto você, né, gostou do site, o quanto você gostou da compra. Ele é um estudo de metodologia aberta, né, que está no site, inclusive, mas o que eu gosto muito de trazer um olhar para a NPS é sobre o quão frio ou quão quente é este NPS. Isso é um conceito bem legal, por quê? Porque, às vezes, quando eu estou fazendo a pesquisa e pergunto de 0 a 10, o quanto você recomenda essa marca, ou de 0 a 10, como é que você avalia essa experiência? Se eu estou falando numa pesquisa quant, numa pesquisa depois com a pessoa, eu estou falando provavelmente de um NPS que a gente chama de NPS frio. Ou seja, um NPS que já está distante, ele está muito mais influenciado pela imagem de marca do que pela experiência per se. Num site, a gente tem NPS quente, tanto que, se você compara os resultados de um NPS do site com o NPS de uma pesquisa, normalmente o NPS da pesquisa é mais alto do que o NPS do site. Não é porque o site é ruim, não, tá, gente? Eu sei que a gente, por exemplo, aqui também tem bastante coisa para melhorar, mas é porque ele é o NPS quente, e no quente a gente é mais ácido. No quente, né, no calor das emoções, a gente é mais ácido. Mesmo o NPS praticado dentro da própria loja do varejo, ele é mais ácido do que esse NPS de pesquisa. Isso também é importante, também é legal de considerar na hora que vocês estiverem fazendo análises e trabalhos com NPS, porque muda bastante, senão você fica achando que uma coisa é super boa, ou um método de pesquisa é super bom, porque ele consegue capturar melhor, uma nota mais alta, e o outro é ruim, não é? Esse distanciamento da experiência também muda a tua nota. Então, quanto mais perto você estiver do momento, sem estragar o momento, isso é muito importante, né? Senão aquelas pesquisas... E olha que NPS é super curtinho, né? Mas tem pesquisas que... Acho que até vale a pena, né? Quando eu estava na agência de pesquisa, a gente foi fazer uma pesquisa dentro da dentro das Olimpíadas, né? Que foi no Rio de Janeiro, e a gente tinha um cliente que queria que a gente fizesse a pesquisa lá dentro e tal, e a gente ficou pensando bastante, falou, pô, é um momento que a pessoa pagou uma fortuna para estar lá, é um momento muito único. Como é que a gente faz uma pesquisa, mas que seja uma pesquisa gostosa, uma pesquisa que não atrapalhe as pessoas? Então, a gente tinha pesquisas, muitas pesquisas, só que a gente foi dividindo o questionário em questionários de 2, 3 minutos, para ser muito, muito, muito rápido. E na composição das amostras, a gente conseguiu fazer, né, todas as perguntas com todas as comparabilidades que a gente precisava, mas de maneira tal a não estragar a experiência da pessoa nas Olimpíadas, porque, afinal de contas, também era o que a gente estava avaliando, né? A própria pesquisa não poderia estragar a experiência do consumidor. Bom, outro ponto que também, né, me pediu muito rapidamente aqui para trazer, eu ia fazer uma abertura toda mais bonitinha, né, falando que eu não tenho pretensão, né, de trazer todo o conhecimento em 45 minutos, mas queria passar rapidamente por alguns pontos para vocês, era sobre a própria satisfação. Eu acho que eu acabei comentando aqui um pouquinho, né, sobre esse ponto do seu envolvimento, da sua satisfação, né, com a experiência, com o produto, com a marca, com o que quer que seja, com o evento, né, passei um pouquinho por aí, mas acho que também vale, e também além da própria nota de NPS ou dos sentimentos, né, a gente também usa bastante os sentimentos para perguntar sobre satisfação. Tem acho que um filme, acho não, né? Tem um filme que passou um desenho animado, que é Divertidamente. Esse filme, ele fala sobre os sentimentos que regem as nossas decisões. Ele é baseado num estudo de um psicólogo muito bacana chamado Paul Ekman, que provou que existem 7 emoções que são universais, e dessas 7 emoções, né, agora no estudo mais recente, inclusive conduzido pela filha dele, que deu continuidade também ao trabalho, embora ele esteja vivo e trabalhe para o FBI ou para a CIA, eu nunca lembro dos Estados Unidos, ele prova que desses 7 ainda são 5 que são muito, muito centrais e que realmente influenciam. Então, a gente também usa muita pergunta sobre, a partir de como você se sente após essa experiência, de como você se sente com relação a essa marca, para avaliar a satisfação baseado nesses estudos todos, né, que foram trazidos aí de outras literaturas para o mundo de pesquisa de mercado.
Uma das coisas que é muito comum no mercado, principalmente no mercado americano, e que a gente vem acompanhando tem visto mais frequentemente, é o que a gente chama de teste AB, né? Porque toda pesquisa, ela está em ambientes mais controlados, ou ela está nesses ambientes mais distantes, ela acaba estando em ambientes mais fictícios, vamos dizer assim. E o teste AB, ele faz o quê? Ele usa o quê? Pega umas, né, vamos pensar no meu caso aqui de Natura. Então, a gente tem uma região, a gente divide a mesma região mais ou menos igual, de maneira igual, e aí eu faço um teste no mercado com uma propaganda X, e no outro eu só controlo para ver o que muda nos resultados efetivamente de negócios, né? Ao invés de eu perguntar coisas, eu faço comparação através de métricas de negócios. Isso também é um olhar que não é nem qualitativo, nem quantitativo, mas que ele também pode te dando aprendizados, né? Principalmente hoje em dia, onde a gente está neste mundo, né? Que a gente tem metodologias baseadas na metodologia ágil, né, de trabalho, o teste AB é muito bacana, porque ele realmente vai te dando insumos já de reflexos no negócio. Como é que reage o negócio a partir dessa interferência, seja ela uma propaganda, seja ela uma proposta de negócio, seja ela um modelo comercial diferente, como é que isso se reflete no mercado. É óbvio que é legal fazer vários testes AB, né? Porque só um teste AB também tem, né, algumas interferências. A gente estava fazendo um teste uma vez e rolou, eu tô bem ruim hoje de vocabulário, desculpa que eu estava numa apresentação em espanhol e aí me fogem as palavras em português. Mas aí rolou uma greve, né? Justamente em frente ao varejo, né? Que a gente estava fazendo uma pesquisa, um teste AB. Então, a gente estava com duas lojas, uma com determinados materiais de promoção e outra sem. Só que em frente a esta loja a gente teve uma greve. E aí a gente falou, pô, como é que a gente vai considerar o resultado, né? As pessoas não compraram por conta da greve, elas não compraram porque a promoção estava ruim mesmo. O bom é que a gente tinha outras lojas para a gente ir monitorando e para a gente ver e comparar os resultados. Então, acho que também vale a pena, né? Obviamente, não precisa ser uma coisa super extensa, porque testes AB costumam ser um pouco mais caros, até por conta de eu parar toda uma operação e fazer, né, um ajuste nessa operação. E por fim, não menos importante, não importa toda a pesquisa que você fizer, todo o trabalho que você fizer, acho sempre importante voltar e confrontar com qual é a imagem que essa marca tem, como é que é a imagem que a concorrência tem, para a gente colocar no contexto que eu comentei antes, né? Porque a imagem de marca interfere muito nos nossos comportamentos, né? Marcas com reputação, com credibilidade, com percepção de qualidade ruim, tendem a ter resultados mais baixos. E elas vão demorar mais tempo para conseguirem ultrapassar uma barreira de um resultado mais interessante. Então, às vezes, vale a pena você também olhar o quanto que ela cresce de um resultado para o outro e não necessariamente cravado, tipo, nossa, eu preciso estar lá no que a gente chama de top box, ou seja, com certeza compraria, com certeza está maravilhoso, com certeza achei divino, né? Então, acho que também vale a pena entender como é que é essa imagem de marca e como é que ela se movimenta. E o último, né? Lembrando, e aí voltando para tudo que eu falei antes, né? Pensar também nas formas de como é que a gente aplica as pesquisas e de como é que a gente aplica e transforma isso em realidade depois, porque o que você vê é o que existe, né? Então, funciona muito mais forte as imagens, muito mais forte todas essas questões que são, né? Vou falar desse jeito, mas não é verdade, tá? Subliminares, mas que funcionam ativando outras memórias, ativando outras coisas na nossa cabeça do que textos, né? Então, na medida do possível, pesquisas que a gente consiga trazer de maneira muito mais curtinha, muito mais fáceis do que perguntas muito elaboradas, textos, conceitos, né? Muito, muito complicados, enormes, a gente tende a não prestar tanta atenção e a gente tende a não reter, né? Isso aqui são duas propagandas no metrô de Londres que apareceram, né, uma em seguida da outra, e as duas falam sobre a melhor câmera num celular, só que uma fala
e mostra, até a imagem tá ruinzinha, né? Mas é uma imagem de uma capturada de uma criança como se fosse um super-herói pulando na cama, então ela tá no alto e aí ela parece um super-herói. E essa outra, onde tem as gotículas da piscina voando, né? E você vê que claramente a câmera conseguiu capturar. Então, quanto mais a gente conseguir usar dessas não informações racionalizadas, né? Seja ela na pesquisa, seja ela nos estímulos, né? Seja ela no final das contas, das propagandas, nos embalagens, etc. e tal, tudo isso ajuda a gente a ter melhores, ou a gente guiar para os comportamentos e ajuda a gente a ter melhores respostas. As respostas mais verdadeiras, elas estão justamente nessas não palavras ou nesses olhares mais intuitivos, que a gente vai chamar assim. Então, acho que era isso que eu queria dividir com vocês em termos de estrutura de conversa, e agora eu fico aqui à disposição, enfim, para tentar ajudar um pouquinho, né, se aqui nesses 15 minutos eu consigo. Oi, Célia, tudo bem? Eu tô com uma dúvida. Primeiro, eu queria te parabenizar pela apresentação e agradecer por compartilhar o conhecimento, foi muito bacana. Eu queria saber, você falou um pouquinho sobre o NPS mais quente, né, digamos assim, tende a ter uma nota mais baixa, que é aquele NPS, assim, mais no momento, né, da transação e tudo mais. Você sente também uma diferença na taxa de respostas, quando a gente coloca um NPS mais quente ou um NPS mais distante do momento? Taxa de resposta, boa pergunta. Taxas de resposta são muito complicadas, né? Porque a gente, o NPS desse de pesquisa, que eu estou chamando de quente, né? Então, se eu estou na loja, a pessoa pede para eu simplesmente colocar no tablet, né? Ou rapidinho ali na hora, eu tendo a ter taxas de respostas bastante altas, porque a pessoa está fazendo um convite, é coisa tipo, vai lá e preenche, né? Vai lá e faz uma resposta. No site vai variar muito essa taxa de resposta, muito, muito mesmo a quantidade de gente. Eu não diria que a taxa de resposta vai influenciar a quantidade do NPS mais quente ou mais frio, tá? É muito mais essa proximidade mesmo do momento. E lembrando, né, de novo, a gente tende, isso também é um efeito importante, né? Quando você tem um entrevistador ou tem uma pessoa fazendo um questionário, ela pode, a gente tende a ter um pouquinho mais de compaixão com a pessoa. Então, eu também costumo ajudar um pouquinho, né? Mais difícil dar notas muito, muito ruins. Quando eu estou falando de e-mails indiretos, ou seja, onde a pessoa interage direto, ela mesma coloca, eu tendo a ter respostas mais honestas, né? Que pode estar mais quente ou mais fria. Mas quanto mais perto da experiência, as notas são mais ácidas, no sentido de que elas são quase mais, eu diria, quase mais verdadeiras, né? Não tem essa benevolência da distância, né? A distância, a gente, no relacionamento da gente, se você brigar, né, na hora, né? Se eu brigar na hora com meu marido, na hora que acontecer, eu vou brigar num tom. Se eu deixar passar uma meia hora, eu vou brigar em outro tom. Isso também vai acontecer com as pesquisas, isso também vai acontecer com todo o resto, né? Porque o calor do momento muda para bem ou para mais difícil, né? Nada é para pior, mas é para bem ou para mais difícil. Eu vi Entendi, uma outra mãozinha obrigada. levantada. Desculpa, respondi, Natália? Respondeu sim, obrigada. Nada. Eu vi uma outra mãozinha levantada, mas acho que a pessoa desistiu ou queria falar outra coisa. Era eu, Célia, só. Eu ia pegar o gancho da pergunta da Natália, só que você acabou respondendo a pergunta que eu ia te fazer, que era se você acha que fazer essa pesquisa de NPS na hora com o cliente e depois enviar, se não tem uma certa diferença de sinceridade, mas você já respondeu isso, tá? Tá Obrigado. bom, de nada. Célia, obrigada pelas explanações aí, excelente. Eu queria fazer uma pergunta, até aproveitando a sua experiência. O professor mesmo estava falando mais cedo, né, sobre a ação que precisa ser gerada em cima desse resultado das pesquisas, que senão nada adianta, né? E hoje uma dificuldade que a gente vê muito é que a gente realiza as pesquisas, é gerado ali um plano de ação, a gente sabe, né, os ofensores principais ali que precisam ser tratados, mas principalmente em empresas maiores, as ações às vezes dependem de tantas áreas
time de produto, time técnico, time de operações, que leva-se muito tempo para você conseguir evoluir, até por conta das prioridades. Creio que na Natura seja algo parecido, assim, em relação a essa dependência com as diversas áreas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, assim, até compartilhando, né, boas práticas, para que, de fato, haja ações em cima desses resultados e, preferencialmente, a curto prazo, né? Algumas ações vão ser de curto prazo, outras ações vão começar agora, mas o resultado não necessariamente virá. Acho que isso também é legal de manter, porque os resultados, né, os resultados de hoje garantem que a gente vai ter um futuro, fato. Mas tem coisas que não ficam prontas e não acontecem mesmo. Só que se eu não começar hoje, né, é que nem... Hoje eu posso falar, né, gente? Já fui muito ruim de controle financeiro, mas hoje eu posso falar, né, sobre guardar dinheiro para aposentadoria. Quando eu era mais jovem, gente, minha mãe podia chorar de rezar do meu lado, de pedir para eu guardar dinheiro para um dia que eu fosse me aposentar, não guardava, não, né? Hoje que eu estou chegando mais perto, né, eu já começo a guardar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, a gente tem um pouquinho dessa dificuldade, isso também tem a ver com os nossos jeitos de pensar, né, no nosso sistema 1, isso também está bastante ligado. Mas acho que, de uma maneira geral, como é que a gente tenta, né, Camila, ajudar as pessoas a irem para a ação? Por isso que eu fiz todo esse preâmbulo até, né, desculpa, Guilherme, mas assim, eu achei importante fazer esse preâmbulo um pouco maior sobre o entendimento de negócios, o entendimento de funcionamento, principalmente, né, falando um pouco, né, dessa coisa de marca, porque quanto mais a pesquisa, ela não vem no pesquisês, melhor é. A gente fica muito técnico, a gente fica muito, assim, a gente entende, e tudo bem, faz parte do nosso trabalho, a gente garantir a qualidade, por isso que a gente é muito técnico, mas a gente também precisa de uma outra expertise, de um outro skill, né, de um outro conhecimento, que é a contação de história. A nossa capacidade de contar histórias e que ajudem as pessoas a se movimentarem. Esse é um skill que eu venho falando bastante até em algumas entrevistas, algumas coisas que eles têm me pedido, porque foi onde eu descobri onde está esse pulo do gato, sabe, Camila? Que é o poder de você influenciar, mas o poder de influenciar não na força, mas no entendimento, que você conseguir provar para os seus interfaces que você está junto, a pesquisa está junto, ela está lá para fazer o mesmo objetivo, que a gente está no mesmo barco. Eu, por exemplo, proibi minha equipe de chamar qualquer pessoa daqui de dentro de cliente interno. Falei, gente, não temos cliente interno. Nós estamos no mesmo barco. A empresa é uma só, o resultado da empresa é um só. Nós trabalhamos juntos, né? Porque cliente interno pressupõe que você tem uma relação hierárquica. E aí a sua pesquisa você faz a pesquisa e entrega para o seu cliente, o cliente vai tomar a decisão. Não, pera lá. Eu fiz essa pesquisa porque juntos nós precisamos mover este resultado. Então, você começa a criar um outro tipo de ambiente, um outro tipo de comportamento, né? Então, obviamente que aí eu também vou fazer o quê? Traduzo todo o meu pesquisês, todo o nosso pesquisês, então tá, mas como é que a gente pode acionar, como é que isso pode virar realidade, né? Não somos os experts em marketing, não queremos ser, mas a gente poder fazer esse caminho. Então, aqui eu acho que vale a pena, talvez aqui. Espera aí que a gente aprendeu que talvez se a gente investir mais em comunicação, isso funciona. Então, poxa, já temos outro aprendizado, né? Também lembra que eu falei de conectando todos os aprendizados que a gente tem? Então, dificilmente, e aí varia também, né? Quando você está na agência, você traz o estudo sozinho, você dá o resultado, ponto, na agência de pesquisa. Quando você está na empresa, o que eu espero é que você sempre cruze esse resultado com os outros resultados que a gente já tem, com os outros aprendizados, seja para reforçar, ou seja até para questionar, falar, peraí, que está dando muito diferente, vamos entender o que deu certo, o que não deu, será que a gente está bom para a gente ir para frente? Porque, né? A gente pode estar avaliando, de repente esperando mesmo, fazendo pré-testes, de questionário, etc. e tal. A gente pode estar avaliando e achando que a coisa está funcionando e está dando alguma dissonância. Então, entender. Então, quanto mais contexto, quanto mais a gente conseguir fazer essa contação de história de uma maneira tal que a pessoa comece a se conectar, né? Então, que o marketing entenda que a comunicação, a logística, o pessoal né, a gente faz pesquisa para ver demanda.
Então, assim, o pessoal de demanda tem que entender que aquele resultado realmente vai ajudar na elaboração da demanda, para errar menos na produção de cosméticos, no caso da gente. Então, mas ele tem que estar junto e entender que não é uma relação de cliente-fornecedor interno, é uma relação de somos pares e estamos juntos. Vamos lá. Da mesma forma, o contrário, né? Vira e mexe, vem uma pesquisa que a gente sabe que não vai ser tomada uma decisão, só vai me dar trabalho, eu também falo, pera lá, tudo bem que o dinheiro é seu, mas o dinheiro é da empresa, o dinheiro é da companhia. Então, a gente devolve muita coisa falando, não, vamos lá, vamos perguntar, vamos entender, deixa eu buscar aqui nas minhas coisas se eu já não tenho nada que me ajude com isso, né? Então, a gente faz muito trabalho que a gente chama, né, de desk research, de aproveitar as pesquisas anteriores e criar, né, um pensamento sobre isso, que, obviamente, faça sentido. Te ajudei? Claro, e eu até me lembrei de um paradoxo aqui, que é até uma dúvida minha também. Muitas vezes a gente quer fazer pesquisa para produtos ou serviços que não estão muito bons, tem vários gaps, mas em algum momento, estrategicamente, serão descontinuados. E aí, quando a gente tenta fazer, porque sabe que o cliente está reclamando, não está legal, aí tem aquela expectativa, não, deixa quieto, porque logo vai ser relançado um novo produto, um novo serviço, né? E, coincidentemente, esses dias eu tenho puxado uma situação dessa, ok, mas até lançar o novo produto, o novo serviço, o cliente está impactado no serviço atual. Mas aí tem-se um entendimento que não vamos colocar esforço em algo que a gente sabe que logo será descontinuado. E aí até dúvida minha, assim, realmente, já que vai ser descontinuado, já tem um em desenvolvimento, tudo está certo esse posicionamento ou não? Enquanto ele ainda existir, a gente tem que ouvir o cliente, tem que atuar nos gaps. Eu acho que eu não sei se eu consigo ter uma resposta única. O que eu diria? Eu tentaria primeiro trazer outras informações. Será que realmente essa decisão de descontinuação faz todo sentido? Será que é uma, né, por exemplo, né, eu não sei o quanto vocês vão entrar nisso, mas existe uma pesquisa que chama TURF, que eu nunca lembro toda a tradução dele, né, mas alcance único e frequência. Então, né, às vezes, vou falar um case bem antigo, né? Tinha um tempero, eu trabalhava na Nestlé, trabalhava com Maggi. E aí a Knorr lançou um tempero em cubinho super bacana, tal, tempero para feijão, tempero para arroz, tempero para não sei o quê, tarará, tarará. E aí ele lançou um que era cebola e alho. E a gente não entendeu, né? Na Maggi, a gente, como concorrência, ficou olhando e falou, mas que catso, para que ele lançou um treco de cebola e alho que todo mundo tem em casa? E vende pouco, a gente olhava, né, as vendas dele e falava, por que ele mantém isso? Por que ele mantém isso? E aí a gente foi entender, porque era através daquele item, cebola e alho, que as pessoas entendiam quais eram os outros temperos. Então, assim, aquilo só servia para explicar o que era o resto. Então, ele produzia pouco, né? Obviamente, tinha uma inteligência boa por trás para dizer, né, vai vender pouco, mas eu vou produzir pouco, mas ele vendia uma caixa onde tinha cebola e alho e os outros 9 itens dos outros temperos, que eram os temperos que eles queriam realmente vender. Mas aquilo servia para explicar justamente a categoria, porque era uma categoria nova, que era com tubinho, era bem disruptiva, até, né, acho que, sinceramente, eu nem sei se ainda existe ou não, mas era bem disruptivo na época, então ele usou como explicação, né? E isso fez todo sentido. Então, depende qual é o papel daquele item também, né? Então, o que aquele item está fazendo? Eu sempre me pergunto muito disso. Ele está aumentando penetração, ou seja, está chegando em novas pessoas, e a partir daquele item eu consigo gerar vendas para outras coisas, ou ele é item de repetição e eu tenho outros itens que estão fazendo a mesma função? Não sei, ou ele é item de construção de imagem, né? Sabe aquelas coisas que a gente vê pouco, mas aquilo dá uma referência para a gente? Né? Às vezes tem itens que são itens só de construção de imagem de marca. O que eu preciso é calibrar a produção, o que eu preciso é calibrar a expectativa e não deixar de vender. Agora, tem itens que estão sobreposição, não está agregando nada, está gerando custo, está gerando inventário, aí eu tenho que tirar mesmo. Então, e aí se eu for este caso, eu não faria pesquisa, também deixaria. Só que aí eu vou falar, então vamos acelerar a tirada logo, porque
Ao deixar um item que não está bom, eu estou piorando a minha imagem de marca, estou piorando a minha experiência. Então, já que é para tirar, já vamos tentar acelerar. Como é que a gente faz para acelerar e tirar isso o mais rápido possível? Né? Então, se não dá para fazer de um movimento, porque tem razões, então vamos acelerar o próximo. Ótimo, obrigada. Nada. Bom. Guilherme, espero ter contribuído aí com vocês. Não quero roubar mais tempo das aulas, porque eu sei que aulas são assim milimetricamente mensuradas e planejadas, mas, enfim, estou à disposição aí, se vocês precisarem. Eu queria muito agradecer, Célia, a tua disponibilidade, a tua masterclass. Foi muito legal você fazendo essa ligação com a pesquisa e com o negócio, que é sempre importante, tocar a questão da emoção. É muito interessante. E se você me permite, antes da gente, logo depois disso, nós vamos parar também para um café, mas esse ponto que você acabou de responder, eu ainda tenho um ponto interessante. Às vezes você tem um produto que está morrendo e que ele é um produto importante na linha de produção da empresa, mas ele tem que morrer. Estamos vendo um exemplo agora, a Volkswagen tirando o Gol, um carro histórico em vendas, que substituiu o Fusca, e que ele está morrendo. Ela vinha investindo menos no desenvolvimento do carro. O que ela fez? Lançou um Last Edition com uma série de coisas para ajudar a fazer a ponte para vender o Polo. E aí ela tira o Gol. Quer dizer, então, às vezes, a gente tem que estar fazendo um planejamento de como é que você coloca um sucessor no lugar, aproveitando aquele DX de apelo, de emoção, de tudo que tem daquele outro produto que está saindo, às vezes ajuda a construir uma ponte. Só que eu acho que valia a pena fazer a construção do outro lado. Tem um lado também que às vezes a gente diz assim, caramba, tem que tirar aquele produto de linha. Mas tem. Eles morrem. Produtos morrem, né? Então, enfim, mas é isso mesmo, Guilherme, muito bom. Acho que sempre vale depois, né, aquele case de Sorriso e Colinos, né? Acho que esse é um case maravilhoso que eles conseguiram não perder nenhuma venda. Isso é quase inédito, até hoje ainda continua sendo quase inédito. Obrigada aí pelo convite, obrigada pelas mensagens, eu vi rapidamente aí algumas mensagens, obrigada a vocês pela oportunidade, prazer em conhecê-los. Muito obrigado.